Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, para fazer uma oração por você, pela sua família, e eu tenho certeza, irmãos, hoje vai ser uma bênção. Eu estou muito empolgado com o que Deus irá fazer, porque eu creio que as suas promessas são infalíveis e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Amém? Eu sei que muitos de vocês aqui hoje estão se sentindo confusos porque não sabem o que Deus tem reservado, muitos querem saber qual é o chamado que Deus tem para cada um, outros precisam tomar decisões na vida e ficam com medo, apreensivos, porque têm medo de tomar decisões erradas. Eu vou te mostrar um princípio básico para que você consiga fazer as melhores escolhas e ter o coração em paz. Amém? Eu tenho certeza que esta mensagem vai te trazer um esclarecimento, uma luz para o seu caminho. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que assistem, compartilham, que curtem os vídeos, porque se não fosse através da ajuda de vocês, essa corrente de fé, de oração, não estaria crescendo da forma que está crescendo. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir que vocês se inscrevam aqui no canal. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, depois que você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo da tela, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas para que você receba em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês a se tornarem membros aqui do meu canal. Do lado do botão inscrever-se, aqui abaixo do vídeo, tem um botãozinho com escrito Seja Membro. Clique nesse botão para você saber como você pode se tornar membro e ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. São instituições que ajudam crianças carentes na África, nas Filipinas, instituições que ajudam dependentes químicos, cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então venha fazer parte, assim como milhares de pessoas já estão fazendo parte e transformando vidas. E como forma de benefício, uma forma de incentivar você a se tornar membro, eu também estou dando meu livro digital e respondendo dúvidas, dando conselhos para vocês que são membros, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 2, que possui uma das promessas mais lindas que Deus faz para nós. Olha só o que está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Aqui está dizendo que aquilo que Deus preparou para nós, olho nenhum viu. Ou seja, é algo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito da nossa visão. Irmãos, vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós somos guiados por aquilo que a gente vê? A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pela fé e não por vista. Mas o que tem acontecido é que muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados e com medo, e isso eu incluo na lista também. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, os montes, os problemas, e a gente fica desanimado. Mas irmãos, Deus nos chama para olharmos além daquilo que os nossos olhos físicos veem. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. E muitas vezes nós só enxergamos o dia nublado, as nuvens escuras, e nos esquecemos que por trás dessas nuvens o sol não deixou de brilhar. O sol permanece no mesmo lugar. Irmãos, assim é Deus na nossa vida. A gente acha que Deus está em silêncio, que Ele não nos responde, mas Ele está lá, no mesmo lugar, no trono, operando, agindo, ouvindo as nossas orações, e tudo o que devemos fazer é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, quando nós olhamos com os nossos olhos físicos apenas, nós somos enganados, porque a gente olha os poderosos deste mundo, a gente olha os políticos, a gente olha as pessoas que se dão bem, mesmo sem buscar ao Senhor. E a gente pode cair no engano, achando que aquelas pessoas estão se saindo bem e nós que estamos aqui buscando ao Senhor, orando todo dia, muitas vezes somos esquecidos, Deus não está nos abençoando. Mas isso é uma mentira. E o diabo quer nos enganar. Ele quer nos mostrar que aqueles que fazem o mal se saem bem.
E aqueles que fazem o que é correto, aqueles que são honestos, que buscam ao Senhor, eles estão em desvantagem. Muitas vezes você está aí custando a pagar as suas contas, custando a honrar os seus compromissos, e aí de repente, pessoas que não têm talento algum, pessoas que não têm um conhecimento, não agregam em nada na vida dos outros, são as pessoas valorizadas, pessoas que ganham rios de dinheiro e só porque são famosos acham que são melhores que os outros. Mas irmãos, o próprio Jesus disse que aquilo que é valorizado pelo mundo é desprezado por Deus. Deus olha o seu coração, Deus tem visto as lutas, as batalhas que você tem enfrentado. Às vezes as pessoas olham para você e acham que a sua vida é perfeita, que você é próspero, abençoado, mas não veem as lutas que você passa. Elas não imaginam o deserto que você tem enfrentado, os problemas, as dificuldades. E Deus é o único que conhece o nosso íntimo, conhece o nosso ser verdadeiro e Ele sabe de coisas que você ainda não conhece. Eu gosto muito de um versículo que está em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, onde o Senhor diz assim para cada um de nós: Meu filho, clame a mim e eu te responderei. Anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Irmãos, eu amo essa passagem bíblica porque eu sei que Deus tem coisas muito maiores reservadas para mim do que tudo aquilo que eu já experimentei até hoje. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer a sua palavra aqui no canal do YouTube, nas outras redes sociais, mas eu sei que Deus tem algo muito maior. Eu sei que milhares e milhões de pessoas ainda precisam ouvir uma palavra. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça que me mandou mensagem e ela me disse que estava com pensamentos de morte. Ela me disse que tudo na vida dela estava dando errado. Mas ela acabou de conhecer o meu canal, está ouvindo as orações e estão fazendo tão bem para ela. Irmãos, assim como essa moça, eu sei que há muitos e muitos que estão perdidos, precisando de uma direção, de uma palavra de conforto, de ânimo. E por isso eu creio que aquilo que Deus tem reservado para mim no futuro é muito maior do que eu já experimentei. E você tem que começar a enxergar a sua vida assim a partir de hoje. Olhe com os olhos da fé e não com seus olhos físicos, tá bom? A Bíblia ensina que as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não enxergamos são eternas. Então, irmãos, nós precisamos parar de olhar as circunstâncias e olhar com os olhos da fé. Amém? Lá no Salmo de número 73, nós vemos um relato de um homem chamado Asaf que foi enganado pelos seus olhos. Ele achou que os poderosos, os ricos e os famosos do mundo eram as pessoas mais felizes. Eram aquelas pessoas que só curtiam a vida e não tinham problemas. E nesse salmo ele fala abertamente que quase ele se desviou porque ele começou a invejar os pecadores. Ele começou a ter inveja das pessoas do mundo porque ele olhava para a vida dele e ele tinha a sensação de que ele estava em desvantagem, de que não estava valendo a pena viver em santidade, renunciar às obras da carne, o pecado. Eu quero ler para você então o começo desse Salmo 73. Preste muita atenção no que ele disse. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por problema e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha isso, irmãos. Perceba aqui que Asaf começa a questionar a justiça de Deus, perguntando por que os ímpios parecem estar vivendo sem dificuldades enquanto ele estava lá sofrendo, passando por lutas. E quantas vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? Nos perguntamos por que aquele colega de trabalho que não acredita em Deus foi promovido e nós não. Por que aquele parente que leva a vida de uma forma estranha, uma vida promíscua, está sempre se dando bem, enriquecendo, mesmo passando os outros para trás, enquanto nós aqui continuamos tendo que acordar todo dia bem cedo para trabalhar, temos que pagar os nossos boletos, muitas vezes adquirimos dívidas, estamos sempre passando por batalhas. Ou então aquele casal que vive se traindo e parece que eles estão tão bem, eles estão sempre viajando, curtindo a vida, enquanto o nosso relacionamento é tão cheio de lutas. Você que está passando por crise no casamento, isso é mais comum do que a gente imagina.
Quantas pessoas chegam para mim com questionamentos, perguntando por que estamos passando por luta, pastor? Nós entregamos nas mãos de Deus, nós tentamos fazer tudo o que é certo, mas agora estamos vivendo momentos complicados. Irmãos, foi este questionamento que o salmista escreveu no Salmo 73. Ele estava muito indignado ao perceber que tudo parecia ser em vão. Mas se você continuar lendo esse salmo, você vai perceber que algo aconteceu na vida dele. Ele parou de olhar com os olhos físicos, parou de olhar as circunstâncias e decidiu buscar ao Senhor. E foi quando ele entrou na presença de Deus que ele começou a orar, que Deus tirou as escamas dos seus olhos. Ele começou a perceber que, na verdade, ele estava no caminho certo. Ele estava com Deus e o seu futuro seria de bênção, de paz. Mas aquelas pessoas que hoje estavam fazendo mal, na hora certa elas pagariam por tudo que estavam fazendo. O pecado que hoje estava na vida delas traria um peso muito grande. E essas pessoas, sem elas perceberem, uma a uma começariam a tropeçar e a cair. E foi então que Deus mostrou para ele que ele estava no caminho certo, que tudo não tinha sido em vão, que Deus estava vendo o coração dele. E foi então que o salmista renovou as suas forças, a sua fé no Senhor. E eu quero ler para você o que ele escreveu na continuação, só para você entender o quanto vale a pena buscarmos a Deus em oração. Você que está aqui comigo de manhã e à noite, não tem sido em vão, irmãos. Não vamos parar com essa obra, com essa corrente de fé. Olha só o que ele escreveu. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. O salmista aprendeu que o seu relacionamento com o Senhor é o que realmente importa, e por isso é tão importante confiarmos na justiça de Deus, mesmo que pareça que os ímpios estão prosperando, porque no final das contas, Deus é o juiz justo e todos esses perecerão. Mas nós que confiamos no Senhor Jesus, temos a promessa da redenção, temos a promessa do perdão, da salvação, e nada nos atingirá. Por isso, irmãos, eu creio que esta mensagem falou ao coração de vocês. Deixem aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta palavra. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, desanimados, mas nós vamos orar agora. Nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Nós vamos parar de focar naquilo que está dando errado e vamos alimentar a nossa fé. O nosso coração precisa estar em paz. E eu costumo dizer que mesmo que as coisas à nossa volta não mudem, se o nosso coração mudar, então tudo mudou, porque esse é o mais importante, o seu coração estar confiante no Senhor, olhando para o autor e consumador da sua fé. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, e se você puder também, ore junto comigo, tá bom? Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar na tua presença agora para te agradecer, porque a tua palavra, Senhor, é o renovo para a nossa alma. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a tua palavra nos alimentando a cada dia, a cada manhã, a cada noite? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós somos milhares e milhares de vidas que estão nessa corrente de fé e de oração. E eu tenho certeza, Pai, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que jamais poderíamos imaginar. A tua palavra diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Deus, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem planos de bênçãos e de paz. E eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos no caminho certo. Quando nós dedicamos minutos aqui para orar, nós não estamos desperdiçando tempo como as pessoas do mundo lá fora pensam, mas nós estamos plantando, estamos caminhando em vitória e com certeza a colheita chegará. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, visita a vida dessa pessoa, entra na casa dela, derrama da tua unção sobre a sua família, despedaça todo o jugo, quebra todo o mal, Senhor.
Afasta desse lar toda ação do maligno e que o teu nome seja glorificado. Que os anjos do Senhor repousem, acampem-se ao redor desta pessoa e a livre de todo mal. Oh Deus, eu sinto aqui no meu espírito que muitos estão completamente perturbados, atribulados, não sabem mais o que fazer da vida. Mas Jesus, levanta do pó o abatido, levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que não tem mais força para seguir em frente. Oh meu Deus, eu creio que muitos estão prestes a encontrar o seu milagre, a receber a sua bênção, a sua cura, mas a pessoa precisa perseverar. Por isso ajuda essa pessoa, meu Pai, a dar um passo de fé, a confiar no Senhor e não se abater pelas críticas, pelas humilhações, porque o Senhor mesmo disse que quem quiser segui-lo deverá tomar a sua cruz e não retroceder. Oh, meu Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos do teu amor e da tua fidelidade. Pai, muitas vezes nós fomos enganados pelos nossos sentimentos e convencidos pelas circunstâncias de que o Senhor tinha virado as costas para nós. Mas hoje nós entendemos que tudo isso não passa de uma grande mentira, porque a tua palavra nos garante que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor, nós reconhecemos agora que não tem dinheiro, status, bens materiais que se igualem à bênção que é ser salvo e perdoado pelo sangue de Jesus. Pai, nos perdoe também pelas vezes em que nós invejamos o sucesso das outras pessoas e ficamos angustiados por não termos a mesma sorte que elas, porque tudo isso é enganação. Nós sabemos que a vida nessa terra é passageira e aquilo que a gente vê é limitado. E somente aquilo que nós não vemos é eterno. Oh, meu Pai, nós te pedimos para hoje muita força, sabedoria e coragem para confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendermos o que está acontecendo. Nos ajude, Senhor, a ser como o salmista, que conseguiu enxergar as coisas com os olhos espirituais e continuou confiando em Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Eu estou sentindo a Tua paz e eu creio que muitos que estão me ouvindo já estão percebendo essa mudança. Começaram hoje a assistir o vídeo e estavam de uma maneira, mas agora já estão se sentindo renovados, fortalecidos. Pai, em nome de Jesus, continua conosco e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2,
que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais.
E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento.
Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões,
milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.